Fala pessoal, e aí, tudo bem? Boa noite, hein? Segunda-feira, 6 de junho de 2022 e nós voltamos aqui no Diário PCD para trazer a notícia, a informação para você, tudo aquilo que você precisa saber sobre o universo da pessoa com deficiência em São Paulo, em todo o Brasil, em todo o mundo. Sejam todos muito bem-vindos na nossa transmissão da noite desta segunda-feira. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixa, grisalha, estou com óculos de haste fina, lente transparente, um cabelo escuro, penteado para trás, estou com uma camisa de gola polo, a gola é azul, de um lado branco, do outro lado amarelo, a camisa, ao fundo um painel branco e uma obra pintada pelo meu mestre Osmar Santos. Sejam todos bem-vindos. Abrão tá meio baleadão aqui, tô meio que, né, pra cá, pra lá. A tal da Covid me pegou, né? Acabei fazendo exame, antes que imaginava ser um resfriado, uma gripe forte. Na verdade é a Covid, né? Então estou aqui trancadinho, trabalhando bastante, mas está tudo certo, está tudo bem. Obrigado pela preocupação de todos. Só quero fazer um pedido para cada um de vocês. Cuidado, cuidado. Quando a gente tem um problema de saúde assim, a gente começa a ver os números, né, internos, números dentro do hospital, número dentro do centro de saúde, dentro do convênio médico. Então, cuidado, porque os números de Covid são assustadores. Muitíssimo cuidado. Se cuide, cuide da família. Vamos ter que voltar a usar, não adianta, não tem outra opção. Vamos ter que voltar para máscara, vamos ter que ficar aí às vezes acompanhando, vendo a saturação toda hora, a tal de medicamento, enfim. Cuide-se, cuide-se, porque ao cuidar de você mesmo, você está cuidando da sua família, não é? E falando em cuidar da família, falando em cuidados de saúde, quando eu digo para vocês aqui no Diário PCD que a gente briga às vezes, né, por uma isenção de isenção de IPVA, de ICMS, de IPI, quando a gente abre e levanta o leque do que há por detrás para atacar a pessoa com deficiência, a gente acaba não tendo noção na gravidade das coisas. E eu acabei de confirmar hoje que no dia 8 agora, na próxima quarta-feira, nós temos talvez mais uma gigante batalha para travar no Superior Tribunal de Justiça. Agora é STJ, Superior Tribunal de Justiça. Na quarta-feira agora, 2 horas da tarde, reinicia-se um julgamento em que fala do rol de obrigatoriedade que os planos de saúde devem seguir de acordo com esta decisão. A gravidade disso, para quem tem um filho, quem tem uma criança, quem tem um familiar com um autismo, ela é gigante. A pessoa que tem alguém com uma doença rara na família, isso é gravíssimo. Porque é assim, gente, o que acontece? Hoje, os planos de saúde, eles têm lá uma relação daqueles que são obrigados a cumprir, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Ele é obrigado a oferecer para você o exame de sangue, né? Se o seu médico determina que você faça um exame de sangue, o convênio médico tem que pagar, né? Então, isso é um exemplo, né? Isso está coberto pelo plano de saúde. Então, isso dentro do judiciário, dentro desta briga
o exame de sangue, ele está no rol exemplificativo. Então está lá exemplificado no seu convênio médico que você tem a cobertura para fazer o exame de sangue. Ele é obrigado a te pagar. Mas aí tem um tal de rol taxativo. O que é o rol taxativo? É aqueles em que os planos de saúde não são obrigados a cobrir, não são obrigados a pagar, como, por exemplo, terapias e tratamentos que não estão previstos pela agência reguladora, pela ANS, Agência Nacional de Saúde, mesmo que tenha uma prescrição médica. Então, você tem uma criança com autismo, quando o profissional que trata essa criança prescreve um tratamento, esse tratamento não é obrigado que o plano de saúde pague. Aí isso fica como o rol taxativo. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça vai fazer? Ele vai decidir, vai continuar um julgamento em que está 1 a 1, e nessa decisão vai dizer o seguinte: olha, o plano de saúde tem que cobrir esses tratamentos que não estão relacionados no convênio, ou situação diferente. Então, é uma briga muito grande. Quem tem uma criança com autismo sabe, por exemplo, que existe a intervenção em análise do comportamento aplicada, que é um método comprovado cientificamente como a forma de intervenção mais bem sucedida para crianças, adolescentes e adultos com alguns desenvolvimentos atípicos. Só que, dependendo dessa decisão, os convênios médicos podem ficar desobrigados a oferecer isso para a criança com autismo, para a família que tem uma pessoa com autismo ou com uma doença rara, uma doença grave. Então é uma briga muito grande. De um lado, as famílias que precisam ter tratamentos que não estão numa relação oficial, e de outro lado, os planos de saúde. Abraão, mas nós acabamos de sair de uma briga, negócio de lei de cotas, acabamos de sair. E agora começa outra. Por sinal, essa briga, ela começou lá no ano passado. Ela começou no ano passado, começou o julgamento no ano passado, aí teve um voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que votou pelos planos de saúde. Aí veio o voto também, um outro voto e um voto em separado da ministra Nancy Andrighi, e aí empatou, ficou 1 a 1. Quando estava empatado 1 a 1, o ministro Vilas Boas pediu vistas. E isso tudo no dia 24 de fevereiro, foi suspenso o julgamento. Ele volta agora, na quarta-feira, dia 8, às 2 horas da tarde, e nós vamos transmitir esse julgamento ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube. É o Superior Tribunal de Justiça agora decidindo por você, decidindo pela família que tem um convênio médico. Hoje eu fui repercutir isso, né, diante do cenário político. Então já teve uma manifestação lá do senador Romário, de que ele é contra o rol taxativo, não é? Ele diz que nós não podemos atacar as pessoas com deficiência. O senador Romário tem uma filha com deficiência, então nessa publicação do senador Romário, né, ele é contra o rol taxativo. Nós temos, por sinal, vamos soltar aí a manifestação do senador Flávio Arnes sobre isso. Vamos acompanhar o senador Flávio Arnes, o que ele tem para dizer sobre esse julgamento
do Superior Tribunal de Justiça na quarta-feira, agora dia 8, a partir das 2 horas da tarde. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, está deliberando se o rol de procedimentos dos planos de saúde tem que ser taxativos ou exemplificativos. Se forem taxativos, muitas pessoas vão ficar de fora daquilo que necessitam para a promoção da sua saúde. Vamos estar juntos nessa caminhada. Não vamos aceitar que sejam taxativos, porque a gente quer que a saúde seja um direito básico do cidadão e realizado plenamente. Vamos juntos nessa luta. Está aí o senador Flávio Arnes, né, sobre a questão do rol exemplificativo ou taxativo. Então, nós começamos aí uma campanha, #não ao rol taxativo. Não aquela postura de que o convênio não pode flexibilizar aquilo que é necessário. Você, quando faz um convênio hoje, você tem aí uma idade, você ainda não começou a construir uma família, e aí você tem um filho, e o filho é uma criança que precisa de um tratamento distinto, aí o convênio vai dizer para você, não, nós não podemos fazer isso para o senhor, porque se não tiver aqui na relação dos exames que nós temos que pagar para o senhor, a gente não vai conversar sobre isso. Então, é mais uma vez as pessoas com deficiência sendo atacadas, tendo que lutar para manter os seus direitos. Começamos a campanha, então, #não ao rol taxativo. Isso não pode acontecer. Nós estamos aí acompanhando de perto, por exemplo, o professor Daniel Sarmento, que é professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte, abre aspas para o professor Daniel Sarmento: se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça for pela taxatividade do rol, o provimento jurisdicional se tornará muito mais dificultoso, de forma que os consumidores poderão arcar com os custos particularmente ou mediante disponibilidade do Sistema Único de Saúde. Então, se você precisa de um tratamento diferenciado, você não vai ter. Você vai ter que esperar o SUS. Um tratamento diferenciado, por exemplo, eu quero dizer a intervenção em aba, que é a análise do comportamento aplicado. Aí eu também conversei, está lá a matéria no nosso site, com a psicóloga Andressa Aparecida de Souza, e ela também fala sobre a necessidade de não ao rol taxativo, né? Ela tem um conhecimento gigante nas práticas dessa análise do comportamento aplicada, e se o Superior Tribunal de Justiça decidir favoravelmente aos planos de saúde, aos convênios médicos, nós teremos aí um retrocesso. E aí muitas famílias que pagam o convênio não serão atendidas pelo convênio e precisarão aguardar o SUS para atender, por exemplo, uma criança autista, uma criança que tenha qualquer outra deficiência, uma criança com doença rara. Então é a briga do rol taxativo e o rol exemplificativo. Não ao rol taxativo. Não ao rol que taxa, que rotula aquilo que os planos de saúde querem ou não querem pagar. Cada caso é um caso. As situações precisam ser avaliadas de maneira bastante clara. Vou te dar um exemplo. Eu, com Covid, se eu precisar passar por uma sessão de fono, por exemplo, depois do Covid, se eu tiver algumas sequelas do Covid ou da Covid,
Eu vou ter que esperar o convênio avaliar se eles vão poder me oferecer um tratamento suplementar. Porque quando eu fechei lá o convênio, o meu plano de saúde, lá não constava algumas coisas que tem agora. Tem muito convênio que não está nem liberando mais o exame de Covid, porque ele não é obrigado. Então você vai ter que ir para o centro de saúde, para o SUS, porque o convênio médico não é mais obrigado a fornecer o exame de Covid para você. Esta é uma comparação sobre o que vai ser julgado no Supremo Tribunal de Justiça. Preciso da sua atenção, do seu carinho, da sua cobertura, do seu apoio em mais esse trabalho jornalístico do Diário PCD. Vamos em frente, obrigado a todos vocês, uma excelente segunda-feira. Temos notícias no site, temos notícias nas nossas redes sociais, fica ligado. Muito obrigado, voltamos com mais informações, estamos apurando tudo o que está acontecendo sobre IPVA em São Paulo, estamos trabalhando. A Covid fez o seguinte, agora eu não posso pôr nem a cara para fora de casa, então estou trancado, agora que eu estou trabalhando mais ainda. Grande abraço, gente, não esquece, deixa o like, curta essa transmissão do Diário PCD e voltamos com mais informações. Quarta-feira, 8 de junho, 2 horas da tarde, estamos ao vivo aqui com mais um julgamento de um superior, de um Supremo, agora Superior Tribunal de Justiça. Diga não ao rol taxativo. Obrigado, gente, valeu, tchau, vamos em frente.